Estamos de volta com a Arena e a gente fala agora sobre a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que segue nos Estados Unidos. Ele está por lá desde 30 de dezembro do ano passado e, de acordo com a apuração da analista Thaís Arbex, Bolsonaro pretende ampliar a permanência por lá. O motivo é o que a gente vai debater agora. Por que Bolsonaro quer ficar mais tempo nos Estados Unidos? Então eu começo o debate por você, Gabriela. Nossa. Se você quiser fazer um apanhado aí de tudo que foi dito, porque no fundo a gente está sobre o mesmo tema. Mas Jair Bolsonaro, em primeiro lugar aqui, ele está numa situação um pouco menos complicada que a do Anderson Torres, mas está sentindo o cerco jurídico se chegar até ele. Pode ser, primeiramente, pelo caminho eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, com a declaração de inelegibilidade, mas há no horizonte a hipótese de prisão também para deixá-lo com medo. Então, vamos lá, sobre Bolsonaro. Até é bom que a gente vai falar sobre Bolsonaro. Vamos começar pensando o seguinte. Um cara que foi no Congresso Nacional fazer homenagem ao coronel Carlos Brilhante Ustra, que foi responsável pela morte e tortura de tantas pessoas, né, que lutaram pela democracia na época dos anos de chumbo, da ditadura militar, esse cara virar presidente da República já é uma coisa, assim, que a gente precisa pensar no resgate da memória, verdade e justiça, e no Brasil nunca ter feito uma justiça de transição. De todos os países da América Latina, o Brasil é o único que não fez justiça de transição. A gente demorou 3 décadas para montar uma comissão da verdade, né? E agora a gente estava discutindo aqui no outro quadro sobre o GSI. Olha, vamos lembrar que o GSI começou nos anos 30 com o nome de Casa Militar. Era a Casa Militar e a Casa Civil. O que justifica a proteção do presidente da República até hoje ser feita por uma Casa Militar, que é o nome antigo do GSI? Então, eu vou aqui radicalizar demais. Eu acho que em uma semana de governo Lula era impossível eles reformularem o GSI e ter qualquer controle. Vamos lembrar que o presidente que estava no comando nesses últimos anos todos era um presidente com esse perfil dos anos, defensor dos anos de chumbo da ditadura, um cara que pregava contra as mulheres, agredia jornalistas, né, homofóbicos, a gente já sabe de tudo isso, com valores completamente antagônicos aos valores do atual governo. Então, assim, não deu tempo deles reformularem o GSI, já sofreram esse golpe, essa tentativa de golpe de Estado, que se desconfia que realmente houve omissão dos militares que estavam no comando no momento, que são esses militares que foram alimentados, eu fico até nervosa, gente, que foram alimentados pelo estímulo do ex-presidente Jair Bolsonaro, que estavam no poder, alguns, não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar, então ele precisa de um tempo para realmente reformular. Mas eu prego a desmilitarização do GSI. Eu sou mais radical do que todo mundo aqui. Vamos reformular o GSI? Vamos reformular. Então, desmilitariza. Não tem necessidade da segurança pessoal da BIM, do maior órgão de inteligência do país, ser comandado pelos militares. Pensando nesse momento de politização, nesse momento em que a gente não teve justiça de transição e que a gente ainda tem gente pregando intervenção militar até hoje na rua. O Brasil, o povo brasileiro não teve esse resgate da memória para saber o que foi o sofrimento da ditadura, para a gente poder reprimir o que foi isso. E tem gente que ainda está na rua pregando a volta. Então, tem muito o que fazer, é um desafio para o governo. E o Bolsonaro, estando nos Estados Unidos, eu acho que ele sabe o que ele fez no verão passado. Então, ele está tentando falar lá, olha, eu estou longe, porque se eu voltar para o Brasil, qualquer coisa que acontecer lá, vão me vincular. Porque tudo que ele fez nesses 4 anos, com a omissão do Congresso Nacional, que sentou em cima de um monte de processos de impeachment que tinha com ele, aqueles movimentos, um presidente que não toma vacina, movimento bom, enfim, negacionismo e tudo mais. Omissão do Congresso Nacional, o Poder Executivo fazendo as maiores arbitrariedades, o STF lá na resistência. Ele sabe que agora que ele voltar, que o quadro mudou, o Congresso já está compondo com o atual governo, porque é sempre assim, né? O Centrão está sempre do lado de quem está no poder. O STF continua contrário às políticas antidemocráticas dele. Se ele voltar aqui, se acontecer qualquer coisa, responsabilizam ele. Então, a minha opinião é que ele está sendo sábio, falando, olha, estou longe, né, até que algo aconteça, né? Se chamarem ele, se houver um pedido de prisão ou uma intimação para que ele venha depor, ele não é louco, ele vai vir, porque nos Estados Unidos também estão sob um governo que é apoiador da democracia e provavelmente vai ser deportado. Gente, desculpa, eu estou falando super rápido e agitado, porque teve tanto debate antes, e eu queria opinar de tudo, e eu ficava, não, vou me controlar porque está na vez dela, e aí eu represei as minhas emoções. Pode interromper as outras pessoas quando você tiver uma discordância pontual.
Não tem Ainda problema, essa aqui a arena é questão isso. Da memória da verdade e da justiça, os militares falaram que eles têm que estar na comissão, que eles têm... Eu não sei quem que falou que, não, porque eles estão chateados por causa da comissão da verdade. Eles deviam estar chateados porque não teve comissão da verdade, eles deviam estar felizes porque não teve comissão da verdade. Eu acho que a maioria hoje das Forças Armadas, eles são aliados da democracia, mas ainda existe uma minoria ali que realmente está infiltrada, que tem saudade dos tempos da ditadura. E essa minoria que ainda está contaminada por esse passado obscuro que o Brasil precisa recuperar para enfrentar e apagar da história, esses infiltrados realmente a gente precisa rever aí, e eu acho que o governo atual está certíssimo de começar a recompor o GSI. Acho só que está errado porque devia desmilitarizar. Fora isso... O ponto sensível, Gabriela, é essa recomposição, reestruturação, justamente no momento de maior tensão, em que já havia uma escalada de vandalismo, e aí se calcula isso, né? Você dispensa e no outro dia acontece, quer dizer, é preciso colocar algo no lugar. Ainda que se defenda uma reestruturação, não pode haver um vácuo diante do qual delinquentes se aproveitam para fazer o que fizeram, como a invasão e a depredação de patrimônio público. Num ponto que, assim, sempre foram militares, mas não necessariamente precisam ser militares. Assim, pode estar comandado por um policial federal, não necessariamente o GSI precisa ser militar. Hoje, eu, inclusive, ouvi isso de um general de 4 estrelas. Não, a discussão é perfeitamente legítima. O que o GSI precisa é estar operacional. Exato. E aí a professora também levanta um outro ponto muito interessante, que é isso. Você tem uns infiltrados e você tem uma parte grande das Forças Armadas que podem ter votado em Jair Bolsonaro, mas são legalistas, porque senão Bolsonaro teria dado um golpe de Estado. Exatamente. E não deu. Então, é com esse contingente das Forças Armadas que um governo eleito democraticamente precisa trabalhar e não misturar todo mundo aí no mesmo barril de pólvora. Indo em frente, situação do Jair Bolsonaro, Clarissa, por que ele quer ficar lá nos Estados Unidos? Já se aventou a hipótese de ele dar palestra, paga por empresários, aí se questiona também a hipótese de prorrogação do visto, ou visto de turista não pode trabalhar, Estados Unidos vai conceder ou não, aí vira um problema diplomático, tem aí um horizonte nebuloso. Uma informação que a gente já tem que estar circulando há algum tempo é que o plano do presidente Jair Bolsonaro, da família dele, não se restringe aos Estados Unidos, né? Tem aquela discussão toda sobre eles conseguirem a cidadania italiana, a ideia de a família Bolsonaro eventualmente se mandar para a Itália. O que me parece que está cada vez mais patente, cada vez mais evidente, é que Jair Bolsonaro parece perceber que o plano eleitoral, o plano político dele, o projeto político dele no Brasil se enfraqueceu muito no decorrer dos últimos meses, né? Então, eu acredito que o primeiro passo para que ele não queira brigar por esse projeto político é ficar fora do Brasil. Ele estando aí com uma discussão em andamento sobre uma potencial prisão dele, a gente viu como ele agiu até agora nesse processo todo, me parece que faz sentido ele ficar lá fora nesse momento até para se proteger. Mas pensando num horizonte mais distante, se ele vai conseguir visto para permanecer mais tempo ou não permanecer mais tempo, as informações que chegam para a gente, vindas de bolsonaristas, dão conta de que sim, existe um plano sendo estudado dentro da família Bolsonaro de simplesmente se mandar. Agora, ao mesmo tempo a gente vê tem muita gente ainda olhando para a eleição, para a próxima eleição presidencial. É muito cedo, mas tem um projeto de poder que pode ou não tentar se recuperar. Tem gente falando em o PL lançar Michele Bolsonaro como candidata à presidência, porque vamos lembrar, Jair Bolsonaro pode estar encrencado, eventualmente se encrencar mais para frente, mas eventualmente Michele escapa, ela seria uma alternativa. A gente ainda está muito longe da próxima eleição presidencial, mas a gente sabe que no Brasil uma eleição começa quando termina a outra, né? Então, eu acho que o primeiro sinal que Jair Bolsonaro está dando é que talvez ele já esteja olhando para o seu próprio projeto político de uma forma diferente. Ele perdeu essa eleição, ele vem perdendo muita popularidade, mesmo dentro da base mais fiel que ele tinha até agora. A gente até chegou a falar disso em algum momento aqui, até nas redes sociais. Jair Bolsonaro tem
visto a sua popularidade minguar, e ele vai ter um desafio maior, que nos próximos anos tem outros nomes da direita que vão emergir, que vão aparecer. Né? Que você tem Romeu Zema, você tem Tarcísio de Freitas, tem outros nomes que vão ser potenciais candidatos da direita. A sensação que eu tenho, e isso desde antes, desde quando o Bolsonaro ainda estava no poder, é que ele tem muito medo de ir para a cadeia. Então, assim, isso era uma discussão constante dentro do governo. Ele tentou várias vezes passar esses recados dentro do STF, buscar algum tipo de acordo. Então, assim, ele está nos Estados Unidos para se proteger. Vamos conversar, ele não está de férias nos Estados Unidos, não é que eu fui passar uma semana na Disney. Ele está deixando... Ele está lá várias semanas. Ele está deixando o projeto político para depois, ele sai assim que o Lula, né, um dia antes de passar a faixa, para já se proteger. Ele tem essa questão muito forte com ele, isso, toda a apuração do entorno dele mostra isso, de não ir para a cadeia. Agora, essa permanência dele nos Estados Unidos, eu tenho muito mais dúvidas do que respostas. Assim, a primeira dúvida é quem está pagando. Como é que ele está viabilizando isso, né? Ele está na casa Mas eles têm centenas de imóveis, a família. Tem centenas de imóveis, qualquer coisa vende um imóvel. Ele está na casa de um amigo, mas aí vai dar palestra, só que aí não tem visto de trabalho, tem, né, toda a ligação dele com a direita americana, mas assim, é muito mais dúvidas do que respostas, e principalmente a questão do dinheiro, assim, porque parece que já são 2 imóveis que estão sendo curiosamente, ocupados. Anderson Torres vai para lá também, porque de repente todo mundo quer ir para lá. Ele estava lá. Já voltou, já foi preso, né? Hoje a matéria do Igor Gueloff, da Folha, que foi quem primeiro trouxe, né, essa história, que ele estava avaliando ficar mais tempo. O Igor levanta muito bem esse debate, assim, de onde está saindo esse dinheiro? Porque ele recebe alguns recursos aqui do Brasil, já não está recebendo mais todo o recurso que o PL tinha prometido, e vamos combinar que em dólar hoje é pouco dinheiro, né? Obrigado, Raquel. Vamos ouvir o Daniel, que sempre tem algumas respostas para além das dúvidas. Não é o turista acidental, o Jair Bolsonaro, é o turismo providencial que ele foi fazer lá nos Estados Unidos. Quem dera eu tivesse respostas, Felipe. Estou longe disso, viu? Mas, olha, eu acho que a Clarissa foi no ponto ali. Acho que tem uma coisa, que é a situação jurídica, o temor de prisão, como a Raquel mencionou. Isso é uma coisa. Acho que a outra coisa é o capital político do Bolsonaro. Ele saiu dessas eleições com 58 milhões de votos. E a preservação desse capital está em jogo porque, como eu gosto de citar aqui para você, Felipe, não é a primeira vez aquela frase do Gentil Cardoso, quem desloca recebe, quem pede tem preferência. O Bolsonaro não está fazendo uma coisa nem outra. Estamos há 4 anos quase das próximas eleições, mas o capital político, a expectativa de poder é que vai preservando ou minando esse capital político. E aí o que acontece nas últimas semanas é que Bolsonaro se escondeu nos Estados Unidos, passou a ser menos objeto de pesquisa, de procura no Google, isso está demonstrado. Ele começa a enfrentar disputa pelo espólio eleitoral. Então, assim, saíram 2 pesquisas que me pareceram muito interessantes. Uma não oferece respostas para mim. Outra sim começa a oferecer. A que não oferece resposta foi logo depois dos atos de 8 de janeiro e tenta medir o nível de rechaço da população, e foi possível ver que mais de 90% do eleitorado, dos respondentes, condenam veementemente os atos. Por que não me diz nada? Para mim, a grande pergunta era, esses atos que estão relacionados à postura de Jair Bolsonaro ao longo de 4 anos, te fazem nunca mais considerar um voto em Jair Bolsonaro? Essa, para mim, era a verdadeira pergunta e a gente não sabe disso por enquanto. A pesquisa que sim me disse alguma coisa foi uma pesquisa do IPEC, no início dessa semana, que tenta medir um pouco a confiança, a expectativa dos respondentes em torno do mandato do atual governo. E ali o que me surpreendeu é que, se o Lula foi eleito com 51% dos votos, já aumentou ali para a faixa de 55%, 60%
a expectativa positiva sobre o mandato dele. Então, isso mostra para mim que o governo Lula começa a ter domínio, controle sobre a pauta, sobre o que a gente está discutindo aqui, por exemplo, né? Na primeira semana não foi assim, na primeira semana o governo deu várias derrapadas, ministro em modo campanha ainda prometendo antirreforma da Previdência, mexer em saque aniversário da FGTS, uma confusão. A segunda semana foi de susto ali por causa dos atos golpistas de 8 de janeiro, mas agora o governo já consegue impor uma pauta. E onde está Bolsonaro? Não está aqui para debater, está na Flórida, não está se falando de Bolsonaro no cenário político. Então, acho que ele vai minando um pouco o capital dele, enquanto outras figuras estão aí aparecendo. Romeu Zema, como a gente já falou, Tarcísio de Freitas, já o Senado e a Câmara começam a funcionar, você tem ali a Damares Alves com um segmento mais evangélico, mais quase fundamentalista, né? Mas que também tem seu capital eleitoral. E a gente tem até nas redes sociais aqui, nos meios bolsonaristas, canais de Telegram, de WhatsApp, cogitando sim a possibilidade da Michele Bolsonaro, se por acaso for declarada a inelegibilidade pelo TSE do Jair Bolsonaro. Como essa possibilidade está se desenhando, a militância mais radical, digamos, começa a falar abertamente em Michele Bolsonaro. Obrigado, Daniel. Gabriela, quer acrescentar alguma coisa para não ficar tudo guardado? Fica à vontade, pode fazer os contrapontos. Eu já tinha falado antes, tá ótimo, mas só para comentando a questão da inelegibilidade, realmente a tendência, pelo que a gente vê, por todas essas ações que comprovam abuso de poder econômico, abuso de poder político, e pelo que a gente tem acompanhado aí, o processo tem andado de forma bastante célere. Eu penso que Bolsonaro deve ser declarado inelegível muito em breve, só para complementar. Mas eu não estou mais represado, já... Já está à vontade, está em casa.